Diário de um Mímico, dia 13. Hoje, nesse diário, eu quero trazer 2 ensinamentos dessa arte da mímica que mudaram a minha vida quando eu entendi realmente o que significava essas 2 coisas, e que nesses 13 dias aí desse diário eu consegui rever numa outra camada esses ensinamentos. A primeira é aquela frase que vocês já devem conhecer, que a gente fala muito na mímica, que é tornar visível o invisível, que é o fenômeno da mímica. Primeira coisa, é importante a gente entender o que é o invisível na mímica e o que é o visível. O invisível é o que realmente importa na nossa vida, a nossa essência, o nosso impulso vital, que tem a ver com os nossos sentimentos, as nossas sensações, as nossas emoções, os nossos desejos, tudo que não é palpável. E o visível é a carne, o corpo, os nossos movimentos, as nossas ações, os nossos gestos. E o que a mímica faz? Ela cria existência ao invisível. Ela torna toda essa massa pulsante em corpo. Cara, isso é a liberdade. Quando você consegue se colocar, se fazer entender, se comunicar, expor seus sentimentos, suas sensações. Cara, isso é quando você está colado ao que você pode na sua vida. É o estado de alegria, como dizia Spinoza. E a mímica também não só faz esse fenômeno de tornar visível o invisível, como também a contra-efetuação de você entrar em contato com seus gestos que já se tornaram automáticos, mecânicos, e fazer com que ele toque essa virtualidade, que toque seus sentimentos, toque suas emoções, para que esses gestos despertem e se tornem vivos novamente. E aí eu trago uma frase do Jacques Lecoq que diz que a mímica é um ato de corporificação da vida e um ato de conhecimento. Porque quando você pede para um profissional, por exemplo, um pedreiro, para fazer a mímica do seu trabalho, é como se ele se despertasse daquele movimento que já se tornou automático no seu dia a dia e reaprendesse a fazer aquilo de uma maneira viva, consciente, presente. Se eu peço para você, faz uma mímica você tomando o seu café da manhã. Poxa, você vai ter que parar e pensar como que você faz, como que você pega a xícara, como que você pega a torrada, como que você come. E algo que já se torna algo que é automático no seu dia a dia, já está dentro desse transe que a gente vive, ele de repente desperta. E de repente ele se abre, se desperta e se torna vivo novamente. E você passa a conhecer aquilo de uma maneira consciente. Poxa, então são 2 ensinamentos, 2 frases que se a gente aplica isso no nosso dia a dia, a gente consegue se manter muito mais presente, a gente consegue se manter muito mais atuante, muito mais forte e com muito mais liberdade. Porque não existe prisão maior do que você ter 1000 ideias, 1000 vontades, 1000 desejos, mas não saber o que fazer com aquilo, não sabe como tornar aquilo corpo, movimento, ação, como falar aquilo. E quando você tem esse fluxo, tem esse canal com a mímica de conseguir tornar visível o invisível, você tem possibilidades. E a gente não tem liberdade se a gente não tiver escolhas. E a mímica te dá essas escolhas, as ferramentas. Assim também como nos faz nos despertar desse transe nosso dia a dia, das nossas ações mecânicas automáticas, e que com a mímica a gente consegue se tornar presente a elas, a reaprendê-las, mas com vigor, com frescor. Então eu queria deixar esse desafio para vocês hoje, de fazer algumas mímicas de algumas ações cotidianas, como por exemplo se vestir, como por exemplo comer, para você redescobrir
o frescor dessa ação e com isso poder ter uma escuta muito maior a esse silêncio, a essa vida, a essa respiração que estão tão presentes nesse invisível. Por isso que a gente começa na mímica pelo silêncio. O silêncio é onde você consegue tocar o invisível, os seus monólogos interiores, seus sentimentos, suas emoções, seus desejos, tudo que é pulsante, urgente e essencial em você. Valeu? Diário de um Mímico, dia 13.